Boa tarde, a paz, tudo bem? Hoje eu vim aqui, eu quero falar sobre uma palavra que Deus ministrou no meu coração há 2 meses atrás. Eu ministrei essa palavra na igreja, foi uma bênção, foi muito gostosa essa palavra. E ela fala muito profundo no coração. Falei, bom, eu vou ministrá-la na internet, porque assim ela pode alcançar mais pessoas. Se eu tivesse que dar um título a essa ministração, seria: O Deus que vê a injustiça que fizeram com você. O Deus que vê a injustiça que fizeram com você. A palavra fica em Gênesis capítulo 16, a partir do versículo 1, que fala assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, para que eu tenha filhos por meio dela. E ouviu Abraão a Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abrão, Agar a egípcia, sua serva, e deu-a como mulher a Abraão. Depois de 10 anos que eles habitavam em Canaã, Abrão possuiu Agar, e ela concebeu. Ai. Antes, para quem não conhece muito bem a história, vou dar uma pincelada na história rápida. Chega um belo dia, Deus aparece para Abrão e fala assim: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E eu te darei uma descendência que não se pode contar. Olha para as estrelas no céu, olha para a areia no mar. Assim como são incontáveis, assim será a sua descendência. Deus fez uma promessa de uma descendência de Abraão. Abraão era casado com Sarai, ou Sarai. Então, a promessa era para Abraão e Sarai. Eles iam sair da terra, do meio da parentela, ia para a terra de Canaã, e ali o Senhor suscitaria uma descendência, daria uma descendência. Eles teriam um filho juntos. O que aconteceu? Eles partiram. No caminho, eles tiveram vários percalços, né? Um deles foi com Ló, né? Que ele levou Ló meio contra a vontade de Deus. No meio do caminho, ele teve que se separar de Ló. Teve Faraó, que se apaixonou por Sara, porque Sara era uma mulher muito bonita, né? Abraão ali teve que usar de alguma estratégia para sair fora. Tiveram várias vitórias até chegar em Canaã. Quando eles chegaram em Canaã, o que eu acho que aconteceu na cabeça da Sara e do Abraão? Olha, chegamos na Terra Prometida. Agora é a hora que Deus vai cumprir a promessa da descendência, que é o que eles queriam, ter filhos, porque Sara era estéril. E aí, o que acontece? Eles chegam em Canaã, irmãs, e eles ficam 10 anos. 10 longos anos. Agora você imagina, Abrão e Sara, não tinha televisão naquela época, tudo que eles faziam era ficar namorando, ficavam ali tentando ter filhos. Eles não tinham. E eu acredito que Sara, apesar de ser muito linda, né, a palavra fala que era uma mulher muito bonita, ela foi envelhecendo. E ali cessou o costume, acredito que Sara parou de menstruar. Então vem na cabeça dela, eu não ovulo mais. Abraão também, o corpo dele foi ficando amortecido. Ele também falou, poxa, a minha mulher não vai poder conceber. Porque ela já também tá velha. Ela foi ficando ali numa idade avançada. O que acontece, irmãos? Quando a gente vai na nossa carnalidade, não com nossos olhos espirituais, mas na nossa carnalidade, vai enxergando as circunstâncias, a gente começa a acreditar que a promessa não vai se cumprir. E Abraão e Sarai tinham uma promessa, que Deus ia dar uma descendência para eles. E o que aconteceu? O tempo, a circunstância, o corpo amortecido
foram frustrando a esperança de Sarai. A palavra diz que Abraão, em esperança, creu contra a esperança, está lá em Hebreus, que ele ia ser pai de muitas nações. Só que nesse momento, Abraão estava abalado também, porque a palavra diz que ele ouviu a Sara, porque Sara teve uma brilhante ideia. Bom, eu não posso mais ter filhos, eu tô velha. Eu vou pegar uma serva, vou dar para Abraão, ele vai conceber com ela, e esse filho não vai ser dela e de Abraão, vai ser meu e de Abraão, eu vou tomar esse filho dela. E ali Abraão e Sara conversaram, Abraão concordou, e assim eles fizeram, eles tomaram Agar, não perguntaram para Agar se ela queria participar disso, porque ela era escrava, ela não tinha esse direito de opinar. Se apoderaram do corpo de Agar, e Agar ia ser ali uma geradora só, uma barriga, só isso. Porque eu acho que Agar também não tinha caído em si, que ela não ia ser mãe da criança, né? Pelos planos de Abraão e de Sara, ela ia gerar, ia sair fora, ia voltar a ser escrava, e o filho ia ser de Sarai e Abraão. E assim o fizeram. Sara deu a Agar para Abraão, Abraão possuiu ela, e ela concebeu e engravidou. O que aconteceu nesse momento? Aconteceu que isso não era o propósito do Senhor. E quando não é o propósito do Senhor, às vezes até tentando trazer a existência da promessa, não é algo que é o certo. E ocorreu uma injustiça com Agar, que de escrava egípcia, ela foi engravidar para dar um filho, o que ela ia se envolver emocionalmente, porque uma mãe tem todo envolvimento com a criança. Ela foi submetida a isso. Quando ela concebeu, aconteceu algo com Agar, porque eu acredito que ela ali lavava roupa, lavava louça, ficava ali limpando e fazendo as coisas para Sara. Ela é escrava da Sara. E aí, de repente, ela estava grávida do dono do pedaço. Abraão era o cara, era o homem. E eu acredito que ali Agar não tinha ainda percebido o tamanho da injustiça que ela estava vivendo, foi envolvida ali na história, mas começou a se sentir a rainha do pedaço, o rei na barriga, né? O rei na barriga. Começou a menosprezar a Sara. E aí a gente vai percebendo uma sucessão de coisas ruins que acontecem com uma atitude errada, com um passo errado, impensado, falta de paciência, falta de crer na promessa de Deus, falta de buscar a direção de Deus, porque ali eles tiveram uma ideia e ninguém foi perguntar para Deus não, e a hora que eles perguntavam as coisas para Deus, eles não, Abraão, né? Perguntou não, ouviu a mulher, foi embora. Cuidado com as vozes que você ouve, porque às vezes vai te colocar em uma situação difícil. Mas enfim, Agar começou a achar que estava correndo a barriga, começou a menosprezar a Sara. E o que aconteceu? Sara ficou irritada. Porque Sara, ela entendeu que ela estava sendo menosprezada por Abrão, porque o filho dele já estava na barriga da outra, da egípcia. O que aconteceu? Sara chegou no Abraão e falou assim: a minha ofensa é por tua causa. A minha escrava está me ofendendo por causa de você. Ela está me menosprezando e você está me menosprezando. A palavra diz que minha serva pus eu nos seus braços e vendo ela agora que concebeu, eu sou menosprezada a seus olhos. Agar começou a menosprezar a Sara. O Senhor julga entre mim e ti. Ela pediu um juízo de Deus entre Abraão e ela. Abraão, em vez de se posicionar e falar com Agar, falar, viu, eu sou sacerdote desse lar, a minha mulher é a Sara, você está somente gerando uma criança que será filho meu e da Sara, você obedeça. Colocar Agar no lugar dela. Mas Abraão não fez isso. Abraão deu uma de Minerva, falou, não é comigo. Falou assim para Sara, viu, faça o que você quiser com ela. Abraão respondeu assim para Sara: eis que a tua serva está nas tuas mãos.
faça o que parecer que é bom aos teus olhos. E a palavra fala, e afligiu Sarai a Agar, e essa fugiu da sua presença. Abraão deixou uma mulher irada tomar conta da situação, sendo que bastava um posicionamento de Abraão para resolver o problema. Mas ele não se posicionou. Ele não falou, olha, aqui é meu território, essa aqui é a minha mulher, você serve a minha mulher, então se comporta. Não. Deixou a Sara resolver. Aí deu ruim. Deu ruim, porque uma mulher irada não resolve as coisas muito bem. A palavra diz que ela afligiu a Sarai. A Sarai estava grávida. Eu não sei como a Sara afligiu ela, mas com certeza foi algo muito humilhante. Pode ter sido uma surra, pode ter sido um castigo, a gente não sabe. Mas diz que ela afligiu. Afligiu tanto que Agar fugiu. A palavra diz, aleluia, que Agar fugiu para o deserto. E aí a palavra fala assim, ó, e o anjo do Senhor achou Agar junto a uma fonte de água no deserto, no caminho de Sur. E disse a Agar, serva de Sarai. O anjo disse a Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E Agar disse, eu venho fugida da face de Sarai, a minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das tuas mãos. E disse-lhe mais o anjo do Senhor, multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que é. E disse-lhe também o anjo do Senhor, eis que concebestes e darás à luz a um filho, o qual chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem valente, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Mas ele habitará no meio de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquela que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-roi, eis que está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz a um filho, e Abraão deu o nome do filho que Agar tivera de Ismael. E era Abraão de idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Então, nessa época, a Sara tinha 85, né? Um ano de diferença, se eu não me engano. Então, pensa, quando Sara fez isso, né? Ela tinha 85 anos, gente. Tentou trazer a existência da promessa dessa maneira. Mas vamos voltar aqui para a pregação. Então, Agar foi afligida por Sara e fugiu para o deserto. Ali ela encontrou o anjo do Senhor, que falou assim, ô Sara, de onde vens e para onde você vai? Fez Agar pensar, de onde você está vindo? Para onde você está indo? O que você está fazendo? Falou, eu venho fugida da face da minha senhora. E aí o anjo do Senhor falou para ela, volta, humilha-te debaixo das suas mãos. Mandou a Agar voltar. Agar já estava sofrendo uma injustiça. Já foi envolvida toda essa história. Foi humilhada, porque Sara afligiu ela. E Deus falou assim, volta lá para quem tá te humilhando e fica lá. Mas tem acontecido um feito. Ele fez uma promessa para Agar nesse momento. Ele falou que multiplicaria a descendência de Agar. Perceba que na cabeça de Abrão e de Sara, eles iam pegar o filho para eles. E o Deus Todo-Poderoso estava falando com uma escrava que foi envolvida não pela vontade dela, porque ela não escolheu estar ali. E Deus ia honrar a descendência de Agar. Claro que porque era descendência de Abraão também. Deus honra, mesmo errado, Deus nos honra.
E ele fez uma promessa para ela pessoalmente que multiplicaria a descendência. Deu o nome do filho dela, deu uma identidade a Ismael e falou que ele ia ser grande na terra. E Agar foi embora, obedeceu o anjo do Senhor, importância da obediência e da resignação e da renúncia, muito importante para as vitórias. E voltou para Sara. A palavra diz que ali ela terminou a gestação, ela teve o filho e nasceu Ismael. E ali continuaram convivendo. E aconteceu, isso Abraão tinha 86 anos. E aconteceu que depois de 4 anos, quando ele tinha 99 anos, né, quase 4 anos, apareceu o anjo de novo a Abraão. E falou, agora você vai conceber. Você vai conceber você e Sara. Sara riu, diz a palavra. Porque ela tinha 99 anos também. E veio o filho da promessa, que era Isaac. E aí, o que aconteceu? O Isaac foi crescendo junto com Ismael, aquele mal-estar ali, aquela ciumeira, né? Acredito que tinha. Mas Isaac estava ali brincando com Ismael. O que aconteceu? Briga de irmão. Quebraram o pau ali, um bateu no outro, enfim. Irmão. E a Sara se estressou. E falou assim, manda essa mulher embora. Abraão ficou perturbado. Porque ele ficou perturbado, é filho dele. Acho que ele não estava nem aí com Agar, o problema era o filho. E aí ele foi consultar o Senhor. E o Senhor fala para Abraão, manda ela embora com o menino pro deserto. Meu Deus. Naquele momento, Agar de novo ia ser injustiçada. Porque ela não pediu para estar ali, ela gerou um filho, ela foi afligida, Deus fez uma promessa, ela voltou, se submeteu a ficar com Sara, com Sarai, Abraão. E eles deveriam proteger ela, eles deveriam cuidar dela. Mas foram os mesmos que colocaram ela e o menino num jumentinho com um odre de água e mandaram embora. Mandaram embora para o deserto. Deserto é um lugar perigoso. O deserto é um lugar que não se sai vivo se não for ajuda do Senhor. E ela foi ali embora com uma criança. Eu acredito que naquele momento Agar foi assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não pedi para ter um filho, agora eu tenho um filho, eu amo ele. Sabe, o pai dele que deveria proteger ele tá mandando a gente embora. E detalhe, ele tinha o consentimento de Deus. Deus falou, faça igual sua mulher está falando. Deus consentiu na situação. Irmãos, tem hora que se você não estiver muito conectado com Deus, você não entende algumas coisas, não. Você não entende muitas coisas, não. Você precisa confiar 100% que Deus está no controle e algo vai acontecer para que a justiça dele se manifeste. Quando eu li isso, eu fiquei meio encanado. Falei, meu Deus do céu, mas o Senhor, hein? É verdade, Abraão não tinha que ter feito isso. Coitado da Agar. Mas olha a situação de Deus. Ele tinha uma promessa na vida de Abraão, que ia suscitar uma descendência, Abraão e Sara. Eles cometeram um erro, Abraão e Sarai, não Deus. Eles colocaram uma criança no meio disso, que não era a vontade de Deus. Gerou um problema. Mas Deus, mesmo gerando um problema, ele transformou uma maldição em bênção. Tô falando que Ismael era uma maldição, mas o erro é uma maldição. É ruim, traz consequências, traz injustiças, traz dores. Porque eu acredito que quando Abraão colocou no jumentinho, no lombo jumentinho, a Ismael, ele sofreu, ele é pai dele. Acredito que Isaac tenha sofrido porque era o irmão dele. Foi uma tragédia na família, essa é a verdade. Uma atitude errada é uma tragédia. Mas Deus, assim, para ele cumprir a promessa na vida de Agar, ele tinha que tirar Agar daquele lugar. Porque ali ela ia ser só escrava. E fora dali, ela ia ser mãe da descendência de Abraão,
Aleluia. Porque Deus sempre acha um jeito de fazer a justiça dele e colocar as coisas no lugar. E a palavra diz que eles foram para o deserto. E eles indo para o deserto, aleluia. Agar parou porque acabou a água e ela ficou desesperada. Eu acredito que naquele momento ali, a Agar estava angustiada, ela não parava de pensar no Abraão e na Sara, porque quando a gente é injustiçado, a gente traz para morar dentro quem é o nosso algoz, quem nos fez mal, e a gente fica com aquela pessoa dia e noite, dia e noite. Ainda depois tem o secretário de Satanás, né? Que fica com leve trás, que, sabe, viu alguma coisa ou conversou alguma coisa e não te faz bem, isso te faz mal. Tem que cortar. E Agar, a palavra fala que ela estava ali no poço e ela foi se afastando, deixou o menino chorando e foi se afastando, afastando, porque ela estava desesperada. Ela não queria ver o menino morrer. Agar, nesse momento, ela tinha se esquecido da promessa do Deus Todo-Poderoso que ia fazer de Ismael uma grande nação. Porque mais uma vez, Agar no seu desespero, ela esqueceu da promessa. Mais uma que fez isso. Se Deus falou que ia suscitar uma descendência muito numerosa para Ismael, ele não ia morrer no deserto? Deus ia mandar, ela tinha que ter fé. Mas ela não teve. Ela deixou o Ismael ali para morrer. Mas a palavra diz que Deus ouviu o choro do menino. E aí Deus foi falar com Agar. Agar, o que você está fazendo? Aleluia. O que você está fazendo? Não precisa chorar. Eu cuidarei do menino. Eu cuidarei de você. Agar viu que Deus cuidaria dela. Deus cuidaria do menino. E ele falou, Agar, olha do seu lado. Tem água. Tem um poço aí. Pega a água. Dá para o menino, porque eu farei dele uma grande nação. Eu cuidarei de vocês. E a palavra diz que Ismael ia crescendo. E Deus era com ele. E ele se tornou um flecheiro. Quem que ensinou a Ismael a ser flecheiro? O próprio Deus Todo-Poderoso. Quem foi o pai de Ismael foi o Deus Todo-Poderoso. Quem foi que cuidou de Agar? Foi o Deus Todo-Poderoso. Cuidou da descendência dela. Agar, naquele momento de aflição, naquele momento de angústia que deixou Ismael para morrer, ela não conseguiu enxergar um poço que estava do lado. Um poço demora um tempo a ser cavado. Ela não enxergou, já estava ali. Quando parou ali, o recurso já estava ali, mas ela não viu. E Deus falou, olha do seu lado, tem um poço. Deus não fez uma mágica, colocou um poço ali. Ela simplesmente não viu a solução. Ela não viu a água ali. E aí ela começou a falar, é o Deus que me vê. E Ismael, Deus falou que ia cuidar dele, e Deus cuidou. E eu vejo aqui que diante de uma injustiça grande que fizeram com Agar, porque ela não tinha escolha, ela não podia escolher o que ia fazer com ela. Deus a honrou, Deus cuidou. Ela passou por vários processos, mas Deus cuidou dela e Deus criou o filho dela. Então, não importa a injustiça que a gente sofre, não importa o que A ou B fez com a gente, pai, mãe, marido, filho, irmão, sócio, pessoa do trabalho, amigo, amiga. Não importa. O que importa é que você tem um Deus que cuida de você.
Agar, ela entendeu que ela precisava confiar no Senhor, que ela precisava perdoar Abraão, perdoar Sara e ir em frente, porque Ismael ia ser feito uma grande nação. E a gente, para sair do lugar, para que se cumpra promessas, a gente tem que crer, a gente não pode ficar naquele lugar. A gente tem que enxergar os poços que Deus coloca, a água que Deus coloca no deserto, para a gente beber, se fortalecer e ir em frente. Porque nós vamos chegar, irmãos. Com essa palavra hoje, o que eu quero deixar? Não acho que você vai morrer no deserto. Você não vai. Tem poços. Tem lugar para você beber água até eu cumprir a minha promessa. E detalhe, não antecipa a promessa. Não se envolva no processo. Não gere Ismael. Porque é dor e sofrimento. Sara e Abrão, depois que chegaram na terra de Canaã, 10 anos, eles geraram Ismael. Depois mais 4 anos para a promessa. Então, depois de 14 anos, o Senhor voltou a falar com eles e cumpriu a promessa. Então, não fique você no seu achismo que Deus tem que cumprir as coisas na sua vida no seu tempo, na hora que você acha. Não olha para o teu corpo, para o teu útero amortecido, para a tua idade, para a tua condição. Olha para o teu coração, porque dele é que provém a saída da vida e da morte. Perdoe os seus algozes. Perdoe. Perdoe quem tinha que te proteger e foi embora, ou te mandou embora, como no caso de Agar. Perdoa quem te abandonou. Perdoa quem fez mal para você, quem tirou as suas coisas, quem tirou seu tapete, puxou teu tapete. Perdoa. Porque Deus, Ele levanta pessoas para te abençoar. Ele levanta pessoas para te abençoar. E quando não tem pessoas como Agar não tinha, o próprio Deus cuida de você. O próprio Deus ensina seu filho a ser flecheiro. Se por um acaso o homem falhar com você, Deus não vai falhar. E muitas das vezes, eu tive uma palavra assim que me libertou, né? Deus deu uma palavra para uma amiga minha, ela se chama Patrícia Médici. E ela tá republicando um livro dela, e Deus deu algo muito profundo nesse livro para ela. Vou dar um spoiler aqui. A gente precisa olhar para dentro da gente. E a gente precisa se livrar da culpa. Nós não somos culpados. Nem quem fez as coisas com você tem culpa, porque a gente não sabe o que levou essa pessoa a fazer o que fez. A gente não conhece as limitações do outro. O fato é, a gente não tem culpa, a gente está onde exatamente a gente deve estar, porque a gente precisa aprender alguma coisa com isso. E a gente precisa sair desse lugar e ir para um outro lugar que não tem culpa. E o pior, a gente precisa olhar para dentro da gente e parar de sentir culpa por culpar Deus, que a gente sabe que Ele não é culpado, mas a gente culpa Deus, às vezes até de um modo inconsciente, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Às vezes, a gente está carregando cargas e pesos, porque lá no fundo a gente culpa Deus porque a gente orou, porque a gente perguntou, porque a gente entendeu que Deus respondeu, ou Deus não respondeu e deixou a gente tomar decisão sozinha, ou sozinho. E quando dá errado, quando dá com os burros na água, né, aos nossos olhos, e a gente culpa Deus. Fala, pô, Deus podia ter falado comigo, né? E aí você culpa Deus. E aí você se sente culpado de estar pensando isso. Você não quer pensar isso, você não quer sentir isso, mas lá no fundo você sente isso. E você tem que se livrar dessa culpa. Porque não é o que você sabe que Deus não é culpado. E nem você é culpada.
Existe sempre um caminho, existe sempre uma saída, existe sempre uma outra realidade que pode ser vivida. Você não está no controle. Eu tenho aprendido que aprender a soltar o controle daquilo que a gente não controla é libertador. Nós não temos responsabilidade sobre os outros, sobre o que os outros fazem. Nós não temos responsabilidade sobre o abandono. Às vezes pai abandonou crianças, né? Criança não tem responsabilidade sobre isso, mas Deus levantou alguém para te ajudar. Às vezes trapacearam, tiraram tudo que você tinha, tiraram o seu trabalho, tiraram sua empresa, roubaram teu dinheiro. Às vezes seu marido te traiu, sua mulher te traiu. Tantas dores, né? Mas não foca nisso. Você não tem o controle sobre isso. Às vezes você foi abandonado, às vezes você passou por uma situação traumática. Você não tem controle sobre isso. Para de carregar culpas. Olha para frente e fala, eu não tenho controle. Agora, você tem escolhas. Porque às vezes você não tem controle nem da sua própria vida em certas situações. Porque você não consegue controlar, às vezes, como o que você sente. Mas você consegue escolher não ficar mais nesse lugar. No lugar do abandono, no lugar de vítima. Porque se Sarai ficasse no lugar de vítima, Ismael teria morrido. Mas ela ouviu a voz do Senhor, levanta e caminha, porque eu sou contigo. Eu vou, levanta e caminha, vai em frente. Deixa as coisas que para trás ficam, vai em frente. A dor tá grande, porque normalmente quem vai te atingir dessa maneira são pessoas próximas, são pessoas da família, às vezes, são pessoas do seu círculo de amizade. Mas solta isso. Acolhe a dor. Acolhe. Eu acredito que nesse momento Agar teve que acolher a dor. Aconteceu, eu não entendo. Abraão deveria ter me protegido. Ismael é irmão de Isaac. Mas eu fui mandada embora para morrer, porque deserto é morte. Mas o Deus Todo-Poderoso está lá. E Ele vai me amparar, e Ele vai me colocar de pé, Ele vai fazer de mim uma grande nação. Eu acredito que quando Ismael se tornou um flecheiro, Agar ficou muito feliz. Porque ela não precisava mais lavar o banheiro, ficar lavando a roupa. Ela era mãe de um herdeiro, de um descendente. E um herdeiro de Deus. Nós temos uma possessão. A palavra diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Tudo que é herança de Cristo, que Cristo nos deixou, nós somos co-herdeiros com Ele. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Deus, Ele vai te sustentar. Solta o controle. Solta as amarras. Solta a culpa. Erros. Todo mundo comete erros. Todo mundo comete erros. Mas você precisa fazer escolhas. Você precisa escolher se você vai se afundar nesse erro ou se você vai sair desse erro. E as suas escolhas é isso. O que você vai fazer a partir disso. Os que forem de reparar, que reparem. Os que forem só de seguir em frente, sigam. Deus está logo aqui. Ele vai falar com você, é só você buscar a face dele. Ainda que busque chorando, o Senhor responde. Você não tem o controle. O que você tem é escolhas. Isso eu quero para mim e isso eu não quero para mim. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E vai ser uma grande nação. Deixa a sua descendência. Deixa a sua descendência prosperar. Eu espero que essa palavra tenha abençoado. Porque Deus é o Deus que te vê. Ele viu Agar. Ele viu a injustiça com Agar. Mas ele foi a justiça de Agar. Ele foi a justiça. E Deus abençoe a todos. Amém? Um beijo no coração de todos.